Uberização no trabalho. Com o desemprego em alta, muitas pessoas tiveram que buscar alternativas de trabalho, seja para complementar sua renda, bem como ser a sua principal forma de trabalho, literalmente seu sustento. E foi aí que surgiu a uberização no trabalho, ou seja, as pessoas procurarem por trabalhos mais informais, flexíveis e por demanda. E claro, esse nome veio do aplicativo Uber. Por isso, entenda agora o que é uberização no trabalho, suas vantagens e desvantagens e 5 dicas práticas de como lidar e encontrar oportunidades na uberização. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é uberização no trabalho? 2. Principais vantagens e desvantagens. 3. Oportunidades. E 4. 5 dicas práticas de como lidar e se preparar com a uberização. Então vamos lá. 1. O que é uberização no trabalho? Esse termo veio do nome da empresa Uber, na qual os motoristas tinham liberdade e atuar de acordo com as demandas dos clientes. Ainda tem a opção de aceitar ou não a corrida ou a viagem a ser feita. Desse modo, trata-se de uma nova forma de controlar, gerenciar e organizar o trabalho. Inclusive, alguns especialistas apontam a uberização como um processo de flexibilização e informalização. Não há grandes burocracias nem grandes investimentos iniciais para começar. E com o avanço da tecnologia, cada vez mais é possível encontrar trabalhos desse tipo, conectando profissionais com potenciais clientes. Dessa maneira, os intermediários não atuam diretamente no processo, porque sua principal função é garantir que os clientes consigam encontrar profissionais para atender suas necessidades, e vice-versa. Assim, o desempenho é de acordo com a demanda, ou seja, a renda vem de acordo com o desempenho. Por isso se torna algo bem dinâmico. Cada pessoa é sua própria gestora de trabalho. Como resultado, a gestão é por resultados de cada profissional. 2. Principais vantagens e desvantagens. Vantagens. Na uberização é possível cada pessoa montar seu tempo e carga de trabalho. Cada um decide o quanto e quando deseja trabalhar. Do mesmo modo, os profissionais se organizam de acordo com as suas necessidades e demanda também. Assim, podem se organizar de uma maneira que consiga equilibrar bem suas vidas profissionais e pessoais também, ter mais tempo para si mesmo ou mesma. Um outro ponto é que os profissionais na uberização são seu próprio ou próprias chefes, ou seja, são os responsáveis por determinar os resultados que precisam ser alcançados, bem como a maneira ou a forma de trabalho a ser seguido. Ainda é uma forma de encontrar trabalho em momentos que o desemprego se torne algo cada vez mais presente. Da mesma forma, é possível encarar como um trabalho para gerar renda extra, ou seja, a pessoa pode ter um emprego, mas utiliza a uberização para conseguir gerar mais dinheiro para complementar seu salário. Em outras palavras, é uma possibilidade de aumentar suas rendas. Desvantagens. A falta de estabilidade na uberização é bem presente. Não tem salário fixo como em um emprego. Conforme falamos antes, o rendimento varia de acordo com a demanda e desempenho de cada um, ou seja, algo que varia bastante sempre. Da mesma maneira, por ser algo mais informal, as leis trabalhistas ainda não são consideradas na maioria dos casos. Assim, não existem benefícios como o 13º salário, horas extras, férias, direitos trabalhistas, entre outros. Além disso, não existem auxílios ou amparos em relação aos materiais necessários para a realização de tal trabalho. Inclusive, a segurança dos profissionais é de responsabilidade dos próprios profissionais. Logo, podemos dizer que existe a precarização do trabalho nestes casos. 3. Oportunidades. Como falamos aqui, a uberização veio do nome Uber, empresa em que conecta motoristas com passageiros. Logo, além de ser motoristas de aplicativos, entregadores, como de comida ou delivery, mas também de mercadorias ou documentos, por exemplo, também são exemplos da uberização. No entanto, de acordo com especialistas, muitas outras profissões mais tradicionais entrarão nesse modelo, como advogados, arquitetos, publicitários, fotógrafos, investidores financeiros, enfim. Inclusive, existem muitos portais que já fazem essa conexão entre profissionais e clientes. Por isso, muitas oportunidades podem ser criadas e encontradas na uberização. Dessa maneira, recomendamos muito você assistir nosso vídeo sobre freelancers.
que são profissionais autônomos que podem aproveitar bem esse processo da uberização. Então, caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. 5 dicas práticas de como lidar e encontrar oportunidades com a uberização. 1. Busque informações. Primeiramente, procure se informar o máximo possível sobre a uberização, bem como possíveis oportunidades de trabalho que utilizam este modelo. Entenda como funciona cada plataforma, tipos de trabalho, modelos de contrato, enfim, estude tudo o que abordamos aqui. Como resultado, você estará muito mais preparado ou preparada para trabalhar na uberização, bem como se precaver de possíveis problemas e alinhar bem suas expectativas. 2. Defina seus objetivos e metas. Um ponto bem importante é definir muito bem seus objetivos e metas, que sejam realistas e relevantes para cada necessidade sua. E um vídeo que pode te ajudar muito nisso é sobre objetivos e metas, que realmente importam, que temos aqui no canal. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Organize-se. Outra dica bem importante é se organizar de uma forma correta, e que seja de acordo com seus objetivos e expectativas. Para a uberização, ter uma boa gestão de tempo é fundamental para ter sucesso. Conforme falamos aqui, a uberização apresenta instabilidade e sem garantias. Logo, conseguir otimizar seu desempenho é fundamental para alcançar seus resultados esperados, bem como administrar bem seus recursos e gestão financeira. 4. Entenda o valor do seu trabalho. Esta dica é para mostrar que é muito importante saber o valor do seu trabalho, literalmente o quanto você deve cobrar ou ganhar. Por exemplo, não adianta cobrar um preço muito baixo para conseguir mais clientes, se ao mesmo tempo esse preço não traga um retorno financeiro que seja de acordo e que vale a pena. Da mesma forma, não adianta cobrar muito caro pelo seu serviço se você não conseguir fazer com que os seus clientes enxerguem vantagem nesse preço. Enfim, o mais importante aqui é ter muita coerência e sinceridade, sempre valorizando seu trabalho de forma honesta, combinado? 5. Tenha contratos. Ter contratos é sempre bom para formalizar tudo que for acordado entre você e seus clientes, bem como com as empresas ou aplicativos que trabalham como intermediadores. Essa é uma forma de estabelecer obrigações de todos os lados e participantes de cada trabalho. Logo, pelo fato da uberização ser algo mais informal, quanto mais você conseguir formalizar os processos e obrigações, mais segurança você terá para evitar possíveis frustrações e dores de cabeça para cada serviço prestado. Viu como a uberização é algo cada vez mais presente no nosso dia a dia? A tendência é que ela cresça e se estruture cada vez mais. Assim, muitas oportunidades aparecerão, já que os hábitos dos consumidores vão se atualizando conforme essa evolução. Por isso, conseguir se preparar e antecipar essas mudanças é fundamental para ter sucesso, pode acreditar. E aí, você consegue identificar mais algum exemplo de profissões que usam a uberização? Se sim, escreva aqui nos comentários para dividir com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é uberização no trabalho. 2. Principais vantagens e desvantagens. 3. Oportunidades. E 4. 5 dicas práticas de como lidar e encontrar oportunidades com a uberização. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.